Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o documentário da Enron. E ele chama Enron, Os Mais Espertos da Sala. Sobre o documentário. É um documentário que narra a história da maior empresa de energia do mundo, a Enron, que foi fundada em 1985 por Ken Lay. O seu lema era Ask Why, ou seja, pergunte o porquê. A Enron ficava no estado do Texas e empregava 21 mil pessoas em média. Os acionistas investiam às cegas e os empregados eram incentivados a aplicar suas poupanças em ações da casa. As relações pessoais do presidente da companhia, Ken Lay, com a família Bush foi uma das armas usadas pela Enron, pois essas relações beneficiaram a atuação da empresa. Durante a gestão de George Bush, o órgão responsável pela regulação do serviço de energia no país foi indicado por Lay, que não fiscalizou o serviço. Isso permitiu que a Enron se aproveitasse da crise energética no estado da Califórnia em 2001. Neste período, a empresa usou estratégias ilícitas para viabilizar o aumento do preço da energia ao consumidor, inclusive com a ocorrência de blackouts. Jeff Skilling foi contratado por Ken Lay e nomeado como diretor-geral da empresa. Ele possuía estratégias inteligentes, mas muito arriscadas. Skilling queria encontrar uma nova forma de distribuir energia. Ele queria transformar a energia em instrumentos financeiros que poderiam ser comercializados como ações e obrigações. Foi aí que ele teve a ideia também de criar a banda larga, a Enron Online. Ele convenceu os fiscais federais a permitirem que a Enron utilizasse o chamado market-to-market. O reajuste a preço de mercado permitiu que a empresa registrasse potenciais lucros futuros, ou seja, movimentou-se um lucro que não existia, possibilitando o aumento do mesmo e não sofrer a tributação. Este método dificultou que os investidores enxergassem como a empresa estava ganhando dinheiro. As ações da Enron cresciam cada vez mais, altos do executivo subiam o preço da ação. As companhias estavam obcecadas pelos preços das ações, ou seja, eles faziam de tudo para sempre manter as ações em alta e a curto prazo. A Enron fazia todos os tipos de coisas questionáveis e corria riscos enormes. O Skinner estava tão cego pelo poder e a ganância que ele chegou a dizer que ele era a Enron, né? Eu sou a Enron. As ações da Enron continuavam subindo e seus negócios seguiam perdendo dinheiro. E aí vinha a pergunta, como a Enron ganha dinheiro? Ninguém sabia como é que a Enron estava ganhando dinheiro. A Enron estava se transformando em uma terra de fantasia financeira. Começou a perder dinheiro ano após ano, mas continuavam divulgando seus lucros. A contabilidade da Enron, eles começaram a destruir os documentos para não ter como provar a fraude. Andy Festel era o diretor financeiro. Ele teve que arrumar um jeito de manter o preço das ações em alta, escondendo que a Enron tinha uma dívida de 300 bilhões de dólares. Para os investidores, parecia que estava realmente entrando dinheiro, mas na verdade, a Enron estava ocultando dinheiro nas companhias de Festel. A Enron manipulou seus balanços financeiros com a ajuda de empresas e bancos e escondeu dívidas de 25 bilhões de dólares por 2 anos consecutivos, tendo seus lucros inflados artificialmente. Em 14 de agosto de 2001, o CEO da Enron, o Skilling, ele demitiu-se quando percebeu que a empresa iria à falência, mas falou que era por motivos familiares. E então o presidente da Enron, Ken Lay, assumiu a direção geral. Os executivos começaram a vender suas ações. Quando a Enron quebrou, o Ken Rice tinha vendido 53 milhões de dólares, o Ken Lay vendeu 300 milhões, Cliff Baxter vendeu 35 milhões de dólares e Jeff Skilling vendeu 200 milhões de dólares. O escritório de contabilidade ele foi acusado de obstrução na justiça, justamente porque eles escondiam o que estava realmente acontecendo com a empresa. A fraude teve como consequência a perda de capital de acionistas. Cerca de 20 mil empregados perderam o emprego e o plano de saúde. Em 2001, os empregados perderam 1,2 bilhão de dólares em planos de aposentadoria e os empregados aposentados perderam 2 bilhões de dólares em fundos de pensão.
Acreditam-se que os autos dos executivos estavam envolvidos na fraude juntamente com bancos, tipo Citibank e outros bancos, eles estavam envolvidos. Em 14 de dezembro de 2001, a Enron decretou falência e o Ken Lay, o presidente, foi preso. Com isso, depois desse escândalo da Enron e de outras empresas, criou-se a Lei SOX, a Lei Sarbanes-Oxley. Ela foi assinada em 2002 após o escândalo da Enron e de outras empresas também, como o meu colega Thales falou anteriormente sobre o Lobo de Wall Street. A Sarbanes-Oxley, ou SOX, é uma lei criada pelo Congresso americano em 2002 para proteger os investidores e stakeholders das empresas contra possíveis fraudes financeiras. Agora eu vou falar um pouquinho da relação com a matéria. Na matéria a gente fala bastante sobre controle gerencial, planejamento, estratégia, as tomadas de decisão, a ética. Sobre o controle gerencial, elas são ferramentas para implantar estratégia e que elas sejam colocadas em prática e alcancem seus objetivos. O motivo da falência da Enron está nos seus controles, pois os executivos foram motivados a manipular as transações financeiras para manter os preços das ações em curto prazo. Sobre o planejamento estratégico, ele orienta as pessoas na tomada de decisões e na distribuição de recursos. A Enron possui algumas estratégias para aumentar mais ainda o lucro da empresa, porém eram estratégias destinadas ao curto prazo. Eles criaram até a Enron Online, que foi um mercado aberto e transparente, substituindo o sistema obscuro e cego existente. Sobre os tomadas de decisão. A Enron tomava decisão não preocupando com a empresa, mas sim como manter o preço da ação no curto prazo. Gestão para curto prazo é muito arriscado, pois o empresário deixa de fazer os investimentos a longo prazo que trariam benefícios para a empresa. E no caso da Enron, eles estavam preocupados com o lucro, ou seja, eles preocupavam-se com o curto prazo. Sobre os riscos. A busca do lucro em uma organização é afetada pela disposição da gerência em enfrentar riscos. É necessário estar atento ao nível de risco que envolve as decisões da empresa. E no caso da Enron não houve atenção para esses riscos de se manter na hora que eles foram manter, o preço das ações em curto prazo. O controle. O controlador ele tem a capacidade de observar as nuances e colocar os tomadores de decisão a par dos fatos e dos possíveis rumos da entidade. Só que no caso da empresa, eles escondiam os verdadeiros fatos da empresa dos tomadores de decisão e até mesmo dos próprios empregados. Ninguém sabia como a Enron estava ganhando dinheiro e nem sabia da fraude. Mas eles desconfiavam. Durante o documentário ele mostra que os funcionários empregados eles estavam desconfiados que tinha alguma coisa errada. E quando o Skilling pediu a demissão, aí que eles desconfiaram mais ainda que tinha alguma coisa errada. Até que pouco tempo depois, acho que 4 meses depois, veio a falência da empresa. As falhas éticas. Skilling estava tomado pelo poder. O que importava para ele era o lucro, preocupando apenas com o curto prazo. Com as fraudes ocorridas em consequência dessa ganância veio a quebra da empresa. O escritório de contabilidade faltou com ética no momento em que destruiu os documentos da empresa que mostrava a situação em que se encontrava. Os diretores agiram de má fé com os empregados e investidores. Uma vez que eles fizeram, os empregados investirem nas ações da casa e acabou que eles saíram prejudicados. Com a quebra, eles perderam a aposentadoria. E houve a desonestidade por parte da empresa. É isso, muito obrigada.